Bom dia, pessoal do primeiro ano. No vídeo de hoje, eu vou corrigir as questões da aula passada, da atividade que eu passei para vocês, ok? Eram 4 questões e o enunciado dessa atividade diz assim: baseando-se no conteúdo de nossas últimas aulas, páginas 93 a 95 do seu livro de Sociologia, respondam às seguintes questões. Percebam, por que eu estou lendo o enunciado da atividade? Porque eu disse conteúdo de nossas últimas aulas, ou seja, baseiem-se no conteúdo de nossas últimas aulas, certo? Nossas últimas aulas foram, de leitura e explicação desse conteúdo, que está na página 93 até a página 95 do livro de vocês. Então, eu expliquei esse conteúdo nas videochamadas, eu fiz vídeo explicando essas coisas, certo? E pedi que vocês lessem essas páginas do livro de vocês, fazendo um glossário para ajudar na compreensão. Então, quando na atividade está escrito que é para você se basear no conteúdo das aulas e eu coloco as páginas, é para você pegar esse texto, reler esse texto utilizando o glossário que você fez, para facilitar o entendimento e aí sim responder as perguntas. O que muita gente tem feito é ignorar a leitura e procurar no Google a resposta das atividades. Eu percebo isso quando eu leio as respostas de vocês. Eu vou começar a invalidar as atividades que tiverem com resposta na internet. Porque na minha prova não vai cair o que você achou no primeiro site xexelento que você procurou no Google a resposta de sociologia, certo? Eu estou me baseando no conteúdo que eu trabalho em sala de aula, que é, inclusive nesse caso, o conteúdo do livro de vocês. Quando eu utilizar outro material, aí vocês podem pegar e basear-se nesse material. Então, se eu estou dizendo que é com base nas aulas de sociologia, com base no que eu discuti recentemente e nas leituras que vocês fizeram recentemente, utilizem esse material, por favor. Por quê? Porque tem muita resposta errada que foi copiada da internet. Então, vamos lá. Primeira questão. Explique utilizando suas próprias palavras a diferença entre grupo social e categoria social. A definição de grupo social no livro de vocês se encontra na página 93 e a definição de categoria social se encontra na página 95, certo? Então, o que são grupos sociais? São pessoas que se relacionam por algum interesse, alguma prática ou algum valor que elas têm em comum. Então, são pessoas que estabelecem relações entre si, certo? Baseado em algum interesse, prática ou valor em comum. Como que é um grupo social baseado em algum interesse em comum? Por exemplo, pessoas que criam um grupo no WhatsApp para vender móveis usados. Elas têm um interesse em comum, certo? Ou pessoas que estão procurando móveis usados para comprar e entram num grupo de WhatsApp de compras e vendas. Essas pessoas, elas têm um interesse em pesquisar preços e comprar móveis, certo? Usados. Isso é um interesse em comum, certo? Eu posso dizer também que um grupo social baseado em interesses em comum pode ser um grupo de pessoas que faz um clube de leitura na escola, certo? As pessoas têm interesse de ler um livro e discutir sobre esse livro. Então, elas têm interesses literários em comum e aí elas vão se reunir para realizar essas atividades do grupo, realizando os interesses que elas têm em comum. Então, elas estão se relacionando por causa desse interesse, certo? Grupos de estudos, ok? Então, isso tudo são grupos sociais baseados em interesses em comum. A gente pode ter também grupos de amigos que gostam de falar dos mesmos assuntos e aí eles se reúnem, seja na escola, seja até num grupo de WhatsApp, para trocar ideias sobre determinado assunto. Então, as pessoas estão se relacionando entre si baseadas no interesse que elas têm em comum. Um grupo social baseado em práticas que as pessoas têm em comum pode ser pessoas que jogam futebol no mesmo campo todo final de semana. Então, todas elas praticam esse esporte, jogam futebol e aí elas têm uma prática em comum, ok? Isso é um exemplo de grupo social. Elas estão se relacionando porque elas gostam de jogar futebol, certo?
Um grupo social baseado em valores em comum. Por exemplo, as pessoas que frequentam a mesma igreja que você, certo? Assistem à missa no mesmo horário, vão à igreja assistir à missa. Isso é um grupo baseado em valores em comum. Por quê? Porque vocês têm valores religiosos em comum. Vocês acreditam em Deus, vocês acreditam na comunhão, que ir lá fazer a comunhão lá no momento da Eucaristia é uma coisa importante. Vocês compartilham valores religiosos em comum. Então, por isso vocês frequentam a mesma igreja, né? Por mais que vocês não conversem um com o outro, vocês estão ali fazendo parte do que o pessoal chama de comunidade daquela paróquia, certo? Então, isso é um grupo social baseado no compartilhamento de valores. Então, grupos sociais são pessoas que estabelecem alguma relação entre si, certo? Então, isso é um grupo social. Então, dei vários exemplos aqui. Diferente de categorias sociais. O que são categorias sociais, gente? São pessoas que não estabelecem necessariamente relações entre si, ou seja, elas não precisam estar se relacionando umas com as outras, mas elas compõem o que a gente chama de categoria social, porque categorias sociais são recursos artificiais, analíticos, que a pessoa que está falando sobre determinado grupo de pessoas, sobre determinado assunto, vai utilizar para organizar a sua fala, né? Se referir a essas pessoas. Então, por exemplo, quando eu digo católicos brasileiros, isso é uma categoria social. Por que isso é uma categoria social? Porque católicos brasileiros são muitas pessoas. E para ser católico, você não precisa se relacionar com todos os outros católicos que moram no Brasil. Então, essas pessoas não se conhecem, não necessariamente têm uma relação social entre si, mas elas fazem parte dessa categoria, ok? Diferente de um grupo que frequenta a mesma igreja, diferente de um grupo que vai a um congresso religioso. Aí eu tenho um grupo social, por quê? Porque essas pessoas estão se relacionando. Agora, ser católico não quer dizer que eu faça parte de um grupo social, mas sim de uma categoria social. Por quê? Porque eu tenho a mesma religião de outras pessoas que eu não conheço, com quem eu não me relaciono, mas eu tenho a mesma religião, certo? Então, lá na página 95 do livro de vocês, vocês vão achar a definição de categorias sociais, dizendo assim, ó: são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, porém não estabelecem relações sociais diretas uns com os outros, ok? Então, quando eu digo assim, a mulher brasileira contemporânea, isso é uma categoria social. O que eu quero dizer? Eu estou falando de qualquer mulher que seja brasileira e que viva nos dias de hoje. As mulheres brasileiras todas se conhecem ou se relacionam diretamente umas com as outras? Não, mas quando eu digo mulher brasileira contemporânea, é uma categoria social, por quê? Porque existem algumas experiências que mulheres passam em comum. Mulheres no Brasil vivem em comum, certo? Mulheres nos dias de hoje. Por quê? Porque as mulheres do dia de hoje vivem experiências diferentes das mulheres que viveram há 50 anos atrás. Porque as mulheres que vivem no Brasil vivem experiências diferentes das mulheres que vivem nos Estados Unidos, por exemplo. Porque ser mulher faz você passar por experiências diferentes do que ser homem. Então, eu estou falando de pessoas que têm uma experiência semelhante, porém, elas não precisam estar relacionadas umas com as outras. Eu não preciso conhecer essas mulheres ou conhecer outra mulher para fazer parte dessa categoria social, certo? Então, a experiência de ser mulher, ela traz alguma semelhança dentro dessa análise, e aí eu posso falar numa categoria social. Quando eu digo ser negro no Brasil, não é tão simples como as pessoas pensam. Perceba, eu estou falando de negros, isso é uma categoria social. Ah, mas você está falando de todos os negros? Sim, porque nesse caso eu quero falar de uma experiência que é compartilhada por todos os negros, independente se ele é homem, mulher, empregado, desempregado, rico, pobre, mora na favela, mora no apartamento, mora em casa. Eu quero falar de todos os negros
brasileiros. Então, se é negro e vive no Brasil, está dentro dessa categoria social. Então, percebam, é muito mais um artifício de análise do que uma existência concreta de uma relação entre essas pessoas, certo? Então, qual a diferença entre grupos sociais e categorias sociais? Os grupos sociais, eles existem concretamente. As pessoas estão realizando relações sociais diretas entre si ou indiretas. Agora, um grupo, uma categoria social, ela não necessariamente vai existir concretamente. Ela existe no campo das ideias, certo? Se referindo a um grupo de pessoas que tem alguma experiência semelhante. Então, ela é um artifício de análise, um artifício de discurso. É para eu falar sobre essas pessoas de forma mais fácil. Certo? Então, a única pessoa que... 2 pessoas responderam até agora essa pergunta corretamente, apenas, tá? Porque outras pessoas vieram com respostas que foram procuradas na internet, ok? E que não tem nada a ver com o que eu expliquei em sala de aula. Teve gente que veio, muita gente veio com essa resposta, né? Dizendo que categorias sociais são pessoas que não têm a mesma origem, mas que conseguem se organizar e agir com determinada unidade. Conseguem trabalhar juntas, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pessoas, uma categoria social não quer dizer que as pessoas estejam realizando alguma coisa juntas ou tendo alguma relação social ou praticando alguma coisa juntas, certo? Então, essa resposta está errada. Corrijam aí na questão de vocês. Bom, a próxima questão diz assim... legal, perdi a questão. A família pode ser considerada grupo social e também instituição social. Essa afirmação está correta? Justifique. Sim, essa afirmação está correta. Por quê? A família, ela é um grupo social porque as pessoas estão ali estabelecendo relações entre si, certo? Elas conversam umas com as outras, elas geralmente vivem na mesma casa, ou falam, né, uma educa a outra, o pai educa os filhos, a mãe educa, então existem relações sociais ali sendo estabelecidas. Então, isso é um grupo social. E também pode ser considerado uma instituição social, por quê? Porque a família é um padrão de organização social dentro da nossa sociedade. Como assim padrão? Ela é algo que todo mundo, quando a gente fala família, entende o que a gente está querendo dizer. São essas pessoas que têm relações muito íntimas, que se ajudam, que se sustentam, que educam umas às outras, certo? Então, quando a gente está falando de família, a gente está falando de algo que existe como um padrão de organização dentro da nossa sociedade. As pessoas se organizam em famílias, certo? E isso é padronizado. Quando eu digo padronizado, não quer dizer que toda família é uma igual a outra, tá? Mas padronizado no sentido de que existe uma ideia comum de o que é família, certo? Principalmente ligado a laços emocionais, né? A ideia de responsabilidade um com o outro, de cuidado um com o outro. Isso está dentro do que a gente entende como família, certo? Agora, as famílias, elas têm composições múltiplas, certo? E aí, isso não é necessariamente padronizado. Mas a ideia do que é uma família, como ela se reúne, qual é o objetivo, isso tudo está muito claro, né? É muito fácil de ser visualizado quando a gente fala que aquilo ali é uma família. Então, a família, ela é uma instituição social muito importante. Por quê? Porque ela vai ser responsável por estabelecer boa parte das informações que nós conhecemos, da nossa educação. Ela vai influenciar fortemente a nossa formação. Então, a família, ela é uma instituição social, assim como também é um grupo social, tá? Número 3, dê um exemplo de instituição social, não vale família, né? Porque a gente já falou que a família é uma instituição social. Bom, exemplos de instituições sociais, gente. A educação, a escola é uma instituição social, a religião é uma instituição social, o casamento é uma instituição social. São o quê? São esses padrões. Quando a gente fala escola, a gente sabe o que é uma escola, como funciona mais ou menos uma escola. Os alunos vão lá, assistem aula, existem professores, existe uma administração, certo? Horários. Então, tudo isso é o que? É um padrão social de como funciona a educação dentro da nossa sociedade. Então, a escola, ela é uma instituição social, tá? A religião também é uma instituição social,
né? Então, tem vários exemplos que podem ser considerados aqui, ok? Eu queria pegar alguns de vocês, mas aí o vídeo vai ficar meio longo. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Então, tem gente que colocou escola, trabalho, igreja, estado, tudo isso são instituições sociais, ok? Então, quem responder essas coisas aí tá certo. E a última questão diz assim: dê um exemplo de categoria social. Bom, na correção da última questão eu já respondi, né, um pouco, mas vamos lá. Exemplos de categorias sociais: mulher, mulher brasileira, jovens brasileiros, estudantes da rede pública, portadores de deficiência. Tudo isso são categorias sociais, certo? Por exemplo, o conjunto dos indivíduos do sexo feminino nascidos em Portugal no ano de 1998 constitui uma categoria social, mas essa resposta vocês procuraram na internet. Então, assim, gente, vou falar aqui, a gente já está no final do ano. Eu sei que tem muita gente que está desanimada, mas assim, se você está fazendo as atividades, faça as atividades. Não copie as atividades do seu colega, não copie as atividades da internet, porque você não está aprendendo nada copiando da internet, tá? Então, assim, se você está fazendo e copiando, eu vou corrigir e eu vou saber que você está copiando. Agora, você não está aprendendo nada. Então, assim, quem vocês acham que estão enganando? Porque a mim vocês não estão enganando, vocês estão enganando a si mesmos. Se você vai perder seu tempo, por que você não perde seu tempo realmente tentando fazer para ver se você fez certo, para ver se você está aprendendo conteúdo? É muito mais útil, ok? Um abraço e até a próxima aula.